Vamos lá, a gente está no Dafio da Aleph Amud Aleph, a gente está no meio aqui de uma sugiá. A gente terminou as perguntas que surgiram, mas agora surge mais uma pergunta. A pergunta agora é a seguinte: Me coma com kasha, vechik dusha shebeem leichan alcha. Rabba trouxe em nome de Rabi Yohanan que todo ano recebiam a Mahatzita Shekel. Toda essa trumá que era feita anualmente de Mahatzita Shekel era usada para comprar Korban Tamid. E se sobrou Korbanot Tamid no fim do ano que não foram usados, eles eram feitos neles pidion, precisava resgatar eles, transferir a Kedushá do Korban Tamid para o dinheiro, porque no ano novo, quando mudava o ano, tinha que trazer Korbanot Tamid da nova Trumá, do novo dinheiro juntado de Machatzit Shekel, ele não podia usar os do ano passado. A gente levantou a dúvida que, a priori, se tem um animal que ele foi santificado para ser feito dele corban, você não pode simplesmente mudar de ideia e tirar do chá dele e passar para o dinheiro. A priori, o animal que ele é do chá tá guf, na hora que ele foi santificado para ser usado de corban, você não pode estar assim tirar. Então, realmente, como funciona isso? Por que aqui pode, certo? Surgiu essa dúvida. E Rabi Yohanan falou que pode. A pergunta é por quê? Geralmente, por exemplo, se eu tenho um animal, eu pego um animal e falo, esse animal é Corban Olá, vou fazer desse animal Corban Olá. Eu não posso no dia seguinte falar, quer saber, eu não quero mais, vou tirar do chá dele, passar para o dinheiro e comprar outro. Não, na hora que eu decidi que esse animal é Corban Olá, que daste ele, santifiquei ele, acabou, não posso estar no carro a tirar. Então, Corban Tamid, como eu tiro? Amaraba, fala Raba, lev beidin matne alem imutzrechu trechu vimlav yulid meyem. Fala Raba, o beidin, quando ele vai santificar os animais de Corban Tamid, certo? O beidin que lá no começo do ano vai comprar 200 animais, Corban Tamid são dois por dia, sim, para o ano inteiro. Digamos que eles compram 100 animais no começo do ano, 200, 300, fazem compras de vez em quando eles compram esses animais para Corban Tamid, eles matnim, eles já condicionam que se precisar usar, usa, e se não, não vai ter que duchar a gufa, eles vão estar santificados pelo valor deles, mas aí vai poder transferir a kedushá para outro lugar depois. Não tem que duchar a gufa, eles não estão santificados por si mesmos, esses animais vão poder ser substituídos por outros. Sem tirar do chá deles, passar por dinheiro e comprar outro animal no lugar. Então, o Beidin condiciona que vai ser permitido fazer isso, certo? É como, por exemplo, a gente encontra com relação a Beit Knesset. Tem uma proibição na Halahá de comer no Beit Knesset. Um lugar onde se faz filá é proibido comer. Mas a gente encontra a opção de condicionar antes de transformar o lugar em Beit Knesset, você pode condicionar, olha, esse lugar que eu estou construindo agora, ele vai ser um Beit Knesset, a gente vai rezar aqui, mas eu condiciono que vai ser permitido comer dentro dele. E aí a proibição de comer no Beit Knesset não vai acontecer, porque eu condicionei antes que esse é um Beit Knesset com a condição de que eu posso comer lá. Sim? Então eu posso condicionar alguma coisa antes para não ter esse problema depois. Então aqui também, geralmente, se eu tenho um corban que eu falei, esse corban é olá, shlamim, hatat, o que seja, eu não posso mais mudar. Mas se eu condicionei antes que se eu quiser mudar depois eu posso, funciona. Então aqui também. Amarle Abaye pergunta Abaye, Vamaru de Amare que diz Zacharle, Damav Kadosh Kudushat Guf, pergunta Abaye para Rava, mas espera aí, você Raba, você mesmo me falou que se alguém pegou um animal, Zachar, e falou, esse animal vai ser Corban, certo? Mesmo que ele for esse animal, o valor dele vai ser corban, vai ser um animal que ele vai agora vale 300 kalim. Esse animal estou santificando ele para que o valor dele de 300 kalim seja dado para o Beit HaMikdash, não fica pairando sobre ele a Kedushá recai sobre o próprio animal. E o animal vira Kadosh Bikdushat Aguf, ele recebe a Kedushá nele mesmo. E aí ele não pode mais ser transformado em nada, não pode transmitir a Kedushá dele para dinheiro, para outra coisa, fazer o resgate. Ou seja, você, Raba, você mesmo falou que não funciona dessa forma, que na hora que eu santifiquei para o Beit HaMikdash alguma coisa que ele é apto a ser Korban, ele recebe a Kedushá e não sai mais. Então, por que aqui você vem e fala que o Beidin sim pode fazer isso? Fala, Fala, Rava, o seguinte, olha, é diferente. Existe a seguinte diferença. Quando eu peguei um animal e falei, esse animal vai ser Corban Olá, certo? Vai ser um tipo de Corban. E ele era ui para ser Corban.
e eu quero substituir ele para fazer com esse dinheiro outro corban, isso não funciona. Eu não posso pegar um animal que ele era ui para ser corban, tirar do chá dele e colocar num outro animal que vai ser corban no lugar do primeiro. Por que eu vou colocar o segundo no lugar do primeiro? Não tem por que substituir. Então não funciona. Mas, se eu quero substituir a chá desse animal para o dinheiro, transferir ela para o dinheiro e usar esse dinheiro para algo que não é corban, ou seja, eu santifiquei o animal não com a intenção de fazer dele corban, e sim de dar um presente para o Beit HaMikdash, não um presente especificamente corban, qualquer tipo de presente, nesse caso, o animal não fica Kadosh B'Kedushat HaGuf. Porque eu não estou dando um animal para o Mizbeach, eu estou dando o valor do animal para o Beit HaMikdash, não é especificamente para o Mizbeach. Se fosse para o Mizbeach, se eu falei que esse animal, esse vai ser um animal de Corban, realmente eu não consigo tirar do chá dele, não tem por que eu tirar do chá desse animal, colocar em outro e fazer o outro Corban. Mas se quando eu já dei o animal, a intenção não era que o animal virasse Corban, e sim que o valor dele fosse de doação para o Beit HaMikdash, para coisas diferentes, para o que seja, nesses casos funciona. Então aqui também no Corban Tamid, a condição que eles falam é a seguinte: esses animais que a gente está comprando de Corban Tamid, se precisar, eles vão ser Corban Tamid. Se não precisar, eu vou usar o dinheiro dele para comprar Kelim do Beit HaMikdash, para renovar o ouro do Beit HaMikdash ou algo do tipo. Não especificamente Corban. Então funciona. Se eu quisesse tirar do chá deles para usar o dinheiro para comprar outro Corban, não poderia. Porque qual a diferença entre os dois? Mas se eu estou tirando a Kedushá deles para usar esse dinheiro para outra coisa, e melechatchila, quando eu coloquei a Kedushá nesses animais, eu tinha intenção que talvez eu tire a Kedushá deles para comprar pratos para o Beit HaMikdash, para banhar ouro de novo no Beit HaMikdash, então a Kedushá não era no corpo do animal, era no valor dele, aí funciona. Eite veio Abai pergunta Abai, a gente está falando que o Beidin Matne, o Beidin condiciona de que ele pode transferir a Kedushá do Corban, certo? Do Corban Tamid para dinheiro e fazer outra coisa com, dinheiro, com esse dinheiro. Pergunta vai. Parve Seir Shilon Kippurim Shavdu. O que acontece se eu tinha uma vaca, certo? Vaca que é feita no Yom Kippur, ou Seir que é feito no Yom Kippur, Corbanoto de Yom Kippur, perderam. Eu separei eles, preparei todos os korbanot, tudo que eu preciso para Yom Kippur, e no meio do caminho perdeu. Não sei o que aconteceu, sumiram. E aí eu substituí, comprei novos, certo? Tá chegando Yom Kippur, o par e o sair que foram separados para Yom Kippur sumiram, era para ser feito deles corban, mas eles sumiram, perdeu, comprei outros no lugar. Verren, assim também, Seirei Avodazara Shavdu. Seir, quando o Beidin falou alguma coisa ligada a Avodazara, permitir alguma coisa que era proibido, e agora eles têm, e todo mundo fez, acabou fazendo Avodazara, e agora tem que trazer um Corban quando o Beidin percebeu que fez algo de errado. Isso era chamado Seirei Avodazara. É um Corban Sair que vem perdoar um pecado de Avodazara que foi liberado pelo Beidin. Shavdu, se separaram o Seir, que é para fazer ele Corban para todo mundo, e ele perdeu, Vefrisha Cherim Tartem, então eu arranjei outro ser no lugar, e aí depois que eu fiz os novos, eu achei os antigos, Kula Miamuto. Todos são, tem que ser mortos, certo? Não precisa, não são, como chama, não tenho o que fazer com eles, eu mato o animal, tem que deixar morrer. Não posso resgatar eles, não posso fazer nada com eles. Deveria Rabiuda. Certo? Então, de acordo com Rabiuda, os animais novos que foram encontrados, desculpa, os animais antigos que foram encontrados depois que o corban foi feito, tem que deixar morrer, não tem o que fazer com eles. Rabi Elazar, Rabi Shimon Omrim, Iru atcheistavu veimachru veiplud meem lindavá. Não, eu posso pegar esses animais, deixar eles pastando até eles ficarem defeituosos, fazer um machucado lá, algo que invalida eles de serem feitos dele corban, e aí na hora que eles estão inválidos para ser corban, eles têm um machucado, têm um ferimento, algo do tipo, eu posso fazer pidion, eu tiro a kedushá deles, passo para o dinheiro e eu uso esse dinheiro para alguma coisa, linedavá. Certo? Porque eles falam, isso, Shen Hadat Tzibur Meta. De acordo com o Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, não preciso deixar morrer um animal que ele é Hatat Tzibur, que ele é corban do Tzibur, certo? Que era feito para perdoar o pecado do Tzibur, não preciso deixar ele morrer. Assim falou Rabbi Shimon e Rabbi Lazar. Veamai, agora se Rabbi Shimon concorda
que o Beidin, quando ele santifica um animal para o Beit HaMikdash, ele santifica esse animal condicionado, que se não precisar dele, eu vou resgatar. Então, nesses nossos casos, nesse caso, parve sair de Yom Kippur e sair de Avodah Zarah, porque eu preciso deixar pastar até aparecer um defeito, e aí eu vou fazer pidion, ve'amai lema lev beidin matnei alem. A priori vamos falar a mesma coisa, não precisa nem deixar pastar. Na hora que eu achei os animais antigos, eu posso supor que o Beidin condiciona que se eles não forem necessários, eu vou fazer pidion, sem precisar esperar aparecer um defeito, algum problema, algo do tipo. Então, se Rabi Shimon concorda com essa ideia, se essa explicação que apareceu na nossa Mishnah, que o Beidin sempre condiciona quando ele compra um korban, de que se o korban for desnecessário, a Kedushá vai poder ser tirada, então aqui também, porque tem que deixar pastar, vamos tirar a Kedushá na hora que eu achei os velhos. Fagmará, avudim, kamartchana, avudim, deloshrichei. Fagmará, não, animais perdidos não é comum. O Beidin, quando ele condiciona, na hora que ele compra coisas e fala, olha, se não precisar, a gente vai usar para outra coisa, ele faz essa condição para coisas que são comuns. Comprar um monte de Korban Tamid, muitos vão sobrar no fim do ano. Então, eles condicionam de que o que sobrar vai ser feito dele, outra coisa. Mas perder os animais é incomum. Não é normal perder ou sair, ou perder a parar de Yom Kippur. É incomum. Se é incomum, o Beide não fez condição na hora que ele comprou. Ele não esperava que algo como isso fosse acontecer. Pergunta Gmará, Areipará de los Shchicha. Pergunta mais, espera aí, a gente encontra um caso de algo que não é shahriach, não é comum, certo? A gente está falando que já que não é comum, o Beidin não condiciona. O Beidin só condiciona que coisas são comuns. E por isso pare sair de Yom Kippur, seria Avodah Zarah, se perdeu, fez outro no lugar e achou, tem que esperar ter um defeito. Mas arei paradumá, certo? Pará aqui é paradumá. Paradumá é algo que é incomum. Durante toda a época do Beit HaMikdash foram feitas 7 parotas do moto, se não me engano. Rashi traz isso algo do tipo, certo? Paradumá é algo que é incomum, não é normal. Só deixa eu ver aqui se são 7. Rashi fala. Isso. Bechol yemei bait rishon bait sheni lo asu ela shiva. Sheva. Certo? Só tiveram 7 para do mar, vaca vermelha. Então, vaca vermelha é algo que, obviamente, não é comum. Vetani, está escrito na Braita, pará nifdet al kol psul sheba. Toda pará do mar, que ela é santificada para o Beit HaMikdash. Se tiver algum psul, algo que invalida ela, dá para fazer pidion. Meta tipade. Se a pará do mar morreu, eu posso transferir a do chá dela para o dinheiro. Nishretá tipade. Se fizeram nela shritá para comer, por exemplo, não fizeram como se deve, posso fazer pidion. Matzah heret naaemeina, se eu encontrei uma vaca vermelha mais bonita que a primeira, tipade, posso fazer nela pidion, transferir do chá dela para outro lugar e acabou por aí, ela está livre. Shachatal gabei marachta, em la pidion olamit. Mas, se eu fiz shritá no lugar, certo? A parada de uma shritá dela tinha que ser feita num lugar específico, em frente ao Arabait, tem que ser virada para o Arabait, um lugar onde se fazia. Se foi feita a shritá no lugar correto, onde vai fazer, onde vai queimar ela e produzir a água para purificação, acabou. Não dá mais para fazer pidion. De qualquer jeito, a gente vê que se eu tenho uma parada uma e de repente achei uma parada uma melhor, eu posso transferir a Kedushá da parada uma ruim para dinheiro e fazer outra coisa com esse dinheiro. Ou seja, por quê? Porque o Beidin condiciona de que quando eles santificaram a paraduma, é condicionado por caso eu precise. Se eu não precisar dela por algum motivo, eu posso transferir a do chá para outro lugar. Mas parar do mar não é algo comum. A gente falou que quando não é algo comum, o Beidin não faz essa condição. Assim a gente explicou com relação ao Yom Kippur. Então, porque de repente em parar do mar o Beidin sim condiciona? Responde Agmará, Shanei pará de kochei bedekabaiti. Fala, não, parar é diferente. Parar não é korban. Parar não é do chá guf, não é que do chá no próprio animal. É kochei bedekabaiti. É algo que tem que do chá para o funcionamento geral do Beit HaMikdash, não é korbanot. Então é um pouco diferente. Então, mesmo que não é comum, mesmo que não é algo normal, não precisa da condição, não precisa ser condicionado para eu tirar do chá. Animais que eles têm, são feitos deles korbanot, que é do chá guf, o próprio animal é kadosh.
Então, realmente, precisa da condição para poder tirar a do dele, e quando não é comum, não tem condição. Mas parado é, é chamado de Kodshei Bedekabait, não é chamado de Kedushat Guf. É coisas para o funcionamento diário do Beit HaMikdash, para produzir água e purificar as pessoas. Então, sim, tem pedion. E Ahi, pergunta a Gemara se for assim, Meton Ishchetati Pade, Abaina na Amadá Ve'aracha. Peraí, mas fala, Gemara, peraí. Se você está me falando que Pará não é igual Corban, não é que do Guf. Pará é Kochei Bedekabait, é um tipo diferente de algo que foi santificado. Então, a priori, caso a Pará tenha morrido, ou se foi feito nela shritá, não no lugar correto, shritá para comer, não deveria ter pidion. Por quê? Porque para poder livdot Kochei Bedekabait, por exemplo, o Beit HaMikdash tem lá um prato de ouro e não precisa mais. Tá sobrando, tá ficando velho, tá gasto, querem transferir a chá dele para outro lugar, para o dinheiro e comprar um novo. Para poder fazer isso, precisa de Amadá e Arachá. Precisa ser trazido, eu preciso levar para o Cohen, que ele é o Shammai aqui, ele vai calcular o valor, eu preciso colocar perante o Cohen o prato, para ele analisar, calcular o valor e aí poder fazer o pidion. Agora, uma vaca que morreu, já não dá mais para levar para o Cohen verificar quanto ela vale, porque ela está morta, acabou por aí. Então, se parar igual Kochei Bedekabait, não igual Korbanot, não daria para fazer pitão quando ela morreu. Você está me falando que a vaca não precisa de condição, parar do mar, mesmo que ela é incomum, não precisa de condição para fazer pidion, porque ela não é igual Korban, é Kochei Bedekabait. Então, se ela é igual Kochei Bedekabait, não poderia fazer pidion quando ela morreu. Então não dá para explicar dessa forma. Responde a Gemara, maneira Bishimon, da Marco Mizbeach, aí o Bichlal Amadaveracha, Koche Betekabait, lá o Bichlal Amadaveracha. Fala, mas não, essa braita era Bishimon. Essa braita segue o peão de Rabi Shimon, que diz que Koche Mizbeach, animais que eles são feitos dele korban e queimados no Mizbeach, precisa de Amadai Arachá. Mas Kochei Bedekabait não precisa. Então, parar de uma ela é igual Kochei Bedekabait, e por isso não precisa de análise, não precisa calcular o valor para poder fazer pidion. Dá para fazer o pidion sem problema nenhum, mesmo então quando ela morreu, ou quando foi feita nela shkita, eu posso fazer ela pidion sem problema nenhum, certo? Por isso, a vaca vermelha, mesmo que é algo incomum, dá para fazer pidyon sem a condição. Não precisa da condição, porque a cotiba é decabait. Pergunta Gumara, então você está falando que o quê? Que essa braita segue a opinião de Rabi Shimon, que cotiba é decabait dá para fazer pidyon sem calcular o valor, e Rabi Shimon nem maseifa, vamos que está escrito no fim, shachatal gabe marachtain la pidia olamit. Foi dito nessa braita que se fizeram na vaca vermelha shritá no lugar correto, certo? No lugar onde ela vai ser queimada para formar aquela água que purifica as pessoas, meichatat, não dá mais para livdot. Mas a priori, de acordo com o Rabi Shimon, isso não está certo. Ve'atana Rabi Shimon omer. Rabi Shimon fala, para metamatu matochalim, oil ve'aita lashata kosher. De acordo com o Rabi Shimon, para do mar, ela tem din de ochel. Uma parada do mar que foi feita na shritá e sobrou a carne lá, ela tem din de ochel. Ela tem din de comida, que ela se impurifica igual comida. Por quê? Porque parada do mar que foi feita na shritá, teve um momento em que ela era igual carne de churrasco. Então ela tinha chata kosher. Teve um momento onde ela poderia ter sido usada de carne de churrasco, por isso ela se impurifica igual comida. Vama Rish Lakish, fala Rish Lakish, quando realmente a parada do mar poderia ter virado comida, Omer era Bishon para Nifdeta Gabe Marachta. Quando fizeram nela shritá no lugar correto dela, onde vão queimar e produzir meichatat, produzir aquela água com as cinzas, naquele lugar, na hora que foi feita a shritá, ela podia ter sido transformada em churrasco, poderia ter feito pidion e feito dela churrasco. Ou seja, a gente vê que de acordo com o Rabi Shimon, mesmo quando ela foi queimada no lugar correto, ainda assim daria para fazer dela nela shritá e fazer dela churrasco. Então, de acordo com o Rabi Shimon Pará do mar, dá para fazer nela pidion em qualquer situação, mesmo quando ela foi feita shritá no lugar correto dela. Então, essa braita que falou em cima, que shachatá gabei marachta em lapidia olamit, que se foi feita nela shritá na marachá, no lugar correto dela, ela não tem mais pidion, certo? Não tem mais o que fazer. Não era Rabi Shimon. Para Rabi Shimon teria pidion. Então, se essa braita não segue a opinião de Rabi Shimon, volta a pergunta. Se você definiu para
como Kochei Bedekabait. Então, se parar é Kochei Bedekabait, caso a vaca tenha morrido ou tenham feito nela shkita em outro lugar, precisaria analisar o valor dela para descobrir quanto ela vale e poder fazer pidion. Mas na hora que ela morreu, não dá mais para fazer isso. Então, se você definir parar como Kochei Bedekabait, por que a gente definiu parar como Kochei Bedekabait? Para explicar por que dá para fazer pidion sem a condição, porque já que parar do mar não é algo tão comum, o Beidin não condiciona para poder tirar do chá caso haja necessidade. Então a gente teve que explicar que parar é Kochei Bedekabait, mas sem ter outro problema, porque se parar é Kochei Bedekabait, para explicar por que é permitido fazer pidion sem a condição, então você entra no problema que se ela é Kochei Bedekabait, não poderia fazer pidion quando ela morre, porque não tem como analisar o valor dela. Então a gente não conseguiu explicar essa braita. Então volta a priori a pergunta. A gente encontra, a gente falou antes, a gente falou aqui em cima, que coisas que são comuns, como o Korban Tamid, o Beidin condiciona, que caso não precise, pode fazer pidyon mesmo quando está inteiro, sem defeitos. Mas coisas que não são comuns, como vaca e sede de Yom Kippur, ou sede de Avodah Zarah, que foram perdidos, que não é normal perder eles, só pode fazer pidyon depois que aparecer um defeito. Caso eu tenha comprado outro no lugar, feito Korban e achei os antigos. Por quê? Porque é incomum, já que é incomum, o Beide não condiciona. Mas se a gente pergunta a Gemara, se o que não é comum, o Beide não condiciona, por que parar do mar que apareceu nela um defeito? Algum motivo eu posso fazer pidion? A priori, o Beide não condicionou para eu poder usar. Essa é a nossa pergunta. Responde a Gemara, ela chana e para, ou ele vê da meia yekarim. Já que a vaca vermelha é muito cara, certo? A vaca vermelha da meia carim, para achar uma vaca vermelha como se deve, precisa de muito esforço, é muito difícil de conseguir uma coisa dessas. Por isso, no caso da vaca vermelha, o Beidin condiciona mesmo que é incomum, certo? O Beidin faz todo o cuidado para não perder esse valor, para não perder esse dinheiro. Então, aqui mesmo, a vaca vermelha, mesmo que é algo incomum, o Beidin sim condiciona. Deixa eu ver até onde vai aqui, hein? Bom, vamos parar por aqui, depois a gente continua. Escolha.